Fala galera, falando com vocês novamente, hoje mais um vídeo do canal. Continuamos hoje a nossa série de curso de análise técnica gratuito para as pessoas que são iniciantes no mercado, beleza? Hoje vamos falar sobre como identificar uma tendência. Na aula de número 1, nós aprendemos o que é um candlestick, quais são as informações necessárias, importantes que nós temos dentro do candlestick, de maneira simples e rápida. E hoje nós vamos entender o que é uma tendência, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ser bem sucinto, bem rápido aqui, para que vocês possam entender de maneira simples, tá? Então vou pegar essa ferramenta de desenho aqui do lápis e a gente vai entender de cara o que é uma tendência de alta, tá? Então vou desenhar aqui. Nós temos então aqui, no primeiro desenho que eu fiz, nós temos zigue-zagues ascendentes. Por que ascendentes? Porque eles estão subindo, tá? Então, esse aqui é a parte número 1. Nós chamamos de tendência de alta. Beleza? E aqui nós temos a parte número 2. Deixa eu tirar a câmera daqui. Uma tendência de baixa. Beleza? Então, como que eu identifico, então, nesse caso, o zigue-zague ascendente e o zigue-zague descendente? Bom, eu estou falando de forma de zigue-zague porque eu acredito que todo mundo vai entender. Mas o termo técnico correto seria topos e fundos ascendentes e topos e fundos descendentes. Então, nós temos aqui um topo. Temos esse topo. E temos esse fundo, tá? Temos um outro topo e um outro fundo. Beleza? Então, aqui eu tenho um topo, aqui um fundo, aqui um topo e aqui um fundo. Então, esse topo aqui, ele é menor do que esse topo. Ou seja, esse topo é mais alto do que o topo anterior. E esse fundo aqui, essa correção, ela é mais baixa do que a correção posterior. Então, essa correção aqui, ela é maior, né? No caso, ela é mais alta, precificando isso, do que a correção anterior. Então, quando eu tenho um topo e um fundo, outro topo e outro fundo maior do que o topo anterior, eu tenho uma tendência de alta, beleza? Eu tenho aqui um pivô de alta e eu tenho uma tendência de alta, porque eu tenho topos e fundos cada vez maiores. Então, quando eu tenho topos e fundos cada vez maiores, eu tenho uma tendência de alta. No caso da tendência de baixa, seria a mesma coisa, só que de forma contrária. Então, eu tenho aqui topos e fundos descendentes. Eles estão cada vez menores. Então, eu tenho topo, né, aqui em cima, eu tenho um fundo aqui em cima, no caso, esse aqui é um topo, né? Aí eu tenho uma correção aqui, ó, uma regressão, beleza? E aqui eu formo um pivôzinho de baixa. E depois eu tenho um topinho, que é menor do que o topo anterior. E aí eu tenho outra correção e um fundo mais baixo do que o fundo anterior e o topo mais baixo do que o topo anterior. Então eu tenho topos e fundos descendentes, tá? Eles estão caindo. Então todas as vezes que eu identifico esse zigue-zague descendente, eu tenho uma tendência de baixa. Beleza? Vamos então para a prática. Na prática, como que eu identifico isso? Então, vamos olhar aqui um gráfico. Deixa eu pegar um gráfico aqui mais limpo, tá? Vou pegar um gráfico aqui de Magazine Luiza, beleza? Vai ficar mais fácil para a gente entender. Que as ações, elas costumam ter movimentos mais técnicos do que as criptomoedas, tá, gente? Criptomoeda é bem mais volátil, bem mais volátil. Beleza? Então, olha que tendência aqui linda, cara. Tendência maravilhosa, né? Então, tem aqui, ó, o topo, né? Vamos começar daqui, ó, um topo. Tem o topo. Vou ter que usar aqui, vai ter jeito. Tem o fundo, beleza? Eu tenho aqui outro topo. Tenho aqui outro fundo. Olha só. Tem mais um topinho aqui. E tem outro fundo aqui menor.
e aí continua o movimento. Então, eu tenho aqui uma tendência de alta, tá? Eu tenho topos e fundos ascendentes, tendência de alta clara, beleza? Show! Aí agora, depois de toda essa tendência de alta, nós vamos identificar o que aqui? Uma tendência de baixa, tá bom? Deixa eu pegar uma tendência de baixa mais concreta aqui, um pouco mais visível. Então, eu tenho essa daqui, ó. Essa aqui foi na crise do coronavírus, tá? Então, eu tenho aqui um topo, um fundo, um topo menor do que o topo anterior, e eu tenho aqui um fundo muito maior, né? Esse fundo aqui, cara, foi surreal, tá? Teve muito gap, foi uma coisa assim de louco. Aí eu tenho outro topo aqui, eu tenho um fundo muito maior, tá? E o gráfico completamente defasado. E aí eu tenho aqui topos e fundos descendentes. Então, eu tenho a tendência de baixa. Beleza, pessoal? Muito simples de entender isso. Não tem muito o que falar, tá? Então, a gente vai identificar isso em praticamente qualquer tipo de gráfico. A gente olha Bitcoin, nós temos aqui, ó, topos e fundos ascendentes. Olha só. Depois nós temos topos e fundos aqui descendentes, olha só. Tá bom? Agora a gente está aqui numa região de lateralização. Temos aqui um triângulo simétrico, né? Afunilando cada vez mais. Então, para o lado que esse negócio explodir, vai seguir a tendência. Sim, tecnicamente falando, isso pode acontecer. Beleza, pessoal? Então, essa aula hoje é muito simples, muito fácil. Identifique isso, olhe os gráficos, veja qual é a tendência. Eu vou comprar quando o gráfico estiver em tendência de alta e vou vender quando o gráfico estiver em tendência de baixa. Nunca compre quando estiver caindo, tá? No caso de se for uma tendência longa. Agora, se você está operando regressão à média, aí sim, você pode comprar o regressão à média quando está caindo, que alguns tipos, são algumas estratégias usadas. Mas, no geral, você tem que esperar uma confirmação, igual aqui, ó, nós temos o pivô, confirmou o pivô, eu espero a correção até a média, posso fazer uma compra, colocar o stop aqui nesse fundo, beleza? Faço a comprinha aqui, com regressão à média móvel, e fica tudo legal, né? Então, aqui eu tenho essa questão, e aqui eu tenho uma média móvel aqui que vem acompanhando o preço aqui de longe, né? Ela vem, volta. Então, essa aqui seria a média móvel. Então, bateu na média, que é um dos tipos de estratégia que eu uso, tá? Bateu na média, eu compro. Beleza, pessoal? E aqui a mesma coisa, nós vamos ter uma média móvel aqui que vai seguir o preço, tá bom? Ela vai estar sempre seguindo o preço aqui, ó, média móvel. As 9 períodos e a de 21 são as mais curtinhas, tá? Beleza? Então fica aí a dica para vocês. Mais uma aula, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam aprender sobre o mercado. Um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.